Olá, meus queridos, olha eu aqui de novo para trazer uma mensagem gloriosa para meu povo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, a palavra de Deus vai falar aqui dos que vão ficar de fora do reino de Deus. Vai falar de 6 tipos de pessoas, que ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Meu querido e minha querida e meus queridos, ou meus queridos e minhas queridas. Se nós, falo nós porque a palavra de Deus, ela corta para os dois lados, é como espada de dois gumes. Tivemos encaixado aqui, nesse versículo 15, do capítulo 22 de Apocalipse, onde fala desses 6 tipos de gente, seis tipos de pessoas que se praticarem, se tiverem essa prática, vão ficar de fora do reino de Deus. Meus amados irmãos, se não houver um reconhecimento, se você não acreditar, se você não renunciar a essas coisas, não tem como, depois que você partir dessa terra, você chegar lá e falar, ô Senhor, me perdoe. Não. Você tem que tomar essa atitude aqui, antes que Deus o recolha, antes que Deus pegue de volta o ar, o fôlego de vida que Ele soprou em nossas narinas. A palavra de Deus está dizendo bem claro que fora ficam os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ou seja, são pecados de morte. E naquele dia não tem como o Senhor dizer, não, fica tranquilo que eu vou mudar aqui. Pode mudar aqui na terra, mas lá não tem como. E a palavra de Deus não muda, é o que está escrito. Ela é inerrante. Inerrante quer dizer aquilo que não pode errar. Então, meu amigo, é o que está escrito aqui. Se alguém partir com essas características, ninguém vai chegar julgando, porque só quem pode julgar é Deus. Mas a palavra julga. A palavra está dizendo que ficarão de fora. Aí não tem como, naquele dia, naquela hora, falar, não, a gente muda lá e você vai entrar. De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que lá só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Como que nós vamos se lavar? Através da palavra. A palavra ela é água pura cristalina, como eu sempre falo, que sai direto da mina, diante do trono de Deus, que purifica o mais vil pecador, que capacita ele e leva para o céu. Somente através dessa palavra que nós podemos nos purificar, e através da renúncia. Nós temos que querer renunciar a essas coisas. A palavra de Deus diz bem claro, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, negar-se a si mesmo é renunciar a tudo isso aqui. Renunciar todas essas coisas. Quem são os cães? São aqueles que escarnecem. Então, se você escarnecia, para não escarnecer mais, mude as suas atitudes. Quem são os feiticeiros? Todo mundo sabe, aquele que pratica feitiço. Não precisa de eu entrar mais profundo nisso. E quem se prostitui? Quem são os prostitutos? Aqueles que se prostituem. E uma coisa que nós temos que aprender, quando fala de prostituição, muitas pessoas pensam que a prostituição é só o homem e uma mulher. Não, não é isso não. A palavra de Deus, na realidade, está se referindo àqueles que se prostituem com outros deuses. Aqueles que clamam por Deus que não é o Deus verdadeiro. Ou que idolatra, ou que tem ele como precioso, como uma foto de Deus. Não. A primeira coisa que Deus fez com Moisés ali, quando Moisés morreu, foi disputar com Satanás ali o corpo de Moisés. Deus venceu, é lógico, E Deus levou Moisés, ninguém sabe para onde foi. Ele não foi enterrado. Entendeu? Por que Deus fez isso? As pessoas iam fazer uma estátua de Moisés e hoje seria uma febre. Então Deus não aceita essas coisas. Entendeu?
Então isso, a palavra de Deus nos alerta mais, fala sobre a prostituição, fala mais sobre a prostituição com os ídolos. Igual eles falam, a palavra de Deus fala lá, quando o pessoal no deserto lá pecaram lá com aquele bezerro de ouro. Né? Mas muita pessoa pensa que só é o homem e uma mulher. Não. Várias outras coisas, várias outras maneiras de se prostituir, de adulterar. O que é adulterar? Adulterar tem várias maneiras também, né? Para você ser um adúltero. Tem várias maneiras, né? Que eu não vou entrar profundo nisso aí também. E os homicidas, né? Todos sabem. E os idólatras. Idólatra eu já falei, né? Pelo simples fato de você ter uma xírica dessa aqui, né? E você passar a idolatrar ela, lavar ela todos os dias, cuidar dela ali com aquele jeito, não deixar ninguém chegar nem perto. Não, isso aqui é porque me lembra alguém da família, que me lembra um santo qualquer. Você está cometendo o pecado de idolatria, que segundo a palavra de Deus é igual ao pecado de feitiçaria. Então, o que a palavra está dizendo? Fora fica, né? E qualquer que ama e comete a mentira. Outra coisa aqui que precisa ser esclarecido, né? Muitos podem estar dizendo, então ninguém vai ser salvo, porque a palavra de Deus diz que todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Isso é uma realidade. Se a pessoa disser que não mente, já está mentindo, né? E o amor de Deus não está nele. É porque ele está mentindo, né? Todo homem é mentiroso. Mas aqui está falando do pecado de morte. Quais são os pecados de morte? É aquele que tem prazer em mentir, aquele que se sente feliz em inventar uma mentira e ver os outros tropeçar por causa daquela mentira. Aí essa mentira será contada, e os tais que praticam não herdarão o reino de Deus. É aquele que tem prazer. Se você tem prazer, até tem prazer, mas você não pratica, você resiste, aí você não vai ser culpado. Você até que gostaria de fazer, porque gosta, tem prazer, mas não faz. Ou seja, você está resistindo. O que a palavra de Deus diz? Resistir vós o inimigo, e ele fugirá de vós. Se você tem prazer, mas não pratica, não vai estar contado, né? Porque você teme a Deus, e você sabe que a mentira que causa dano é a mentira que leva à morte, né? Ou seja, a segunda morte. Então você não vai praticar. Então é isso, meu querido. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não passa um tio essa palavra. Não se perde nada do que está escrito. É o que está escrito. E ainda fala que se alguém acrescentar alguma coisa a mais, essa palavra aqui no próprio livro de Apocalipse, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas nesse livro. Então, meu amigo, é o que está escrito e não tem como mudar. Você pode até querer mudar para te beneficiar, mas não vai adiantar nada. Naquele dia, a verdadeira palavra vai estar lá, como se num telão. Aí vai passar lá e vai te condenar. Entendeu? Não são os crentes que condenam, é a própria palavra. O próprio Jesus falou, rapaz, eu não condeno ninguém. Não, eu não condeno ninguém, nem meu pai, é a palavra que condena. Eu mesmo não. Entendeu? Então a realidade é essa, meus amados. Se tiver de fazer alguma coisa, faça enquanto é vivo, né? E não compensa, por meros prazeres, perder a vida eterna com Cristo, que será uma vida de gozo e de alegria. Lá não haverá choro, não haverá tristeza, lá não haverá sepulcro, não haverá sepultamentos, não haverá aflições e angústia, nada disso haverá. Lá é só paz, é só chuva serodia, aleluia, é só alegria. Não adianta eu tentar explicar com as minhas palavras, porque não tem jeito. Porque além de todas as coisas, a paz que nos espera. Mas para isso, é como eu falei, tem que haver um sacrifício. Há um porém. Tem que haver renúncia. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a nós. E a palavra foi meditada no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, né? Que eu vou fazer questão de ler mais uma vez, para que você preste atenção nessas 6 características de gente. Ficarão de fora os cães,
e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Deus abençoe a mim, Deus abençoe.